Hora de conversar com a Dora Kramer, falando sobre política aqui no Band News Station. Dora, e essa história do dossiê contra críticos do governo? O ministro da Justiça, André Mendonça, será ouvido pelo Congresso Nacional. O que dá para esperar, Dora? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É uma história inacreditável, né? Porque aí é um negócio de um dossiê, de uma lista que se chama Lista contra os Antifascistas. Aí a gente chega à seguinte conclusão, quer dizer, levanta a seguinte dúvida. Bom, se é preciso combater os antifascistas, quer dizer que a autoria dessa lista é de fascistas, né? Sim. Não, é uma coisa assim, a sorte da gente é que essas coisas, essas tentativas canhestras, são todas feitas na base das organizações Tabajara, né? Foram pegos, com a boca na botija, fazendo uma lista, foram pegos, o Ministério da Justiça, o governo federal, fazendo uma lista de inimigos internos, é disso que se trata. Dá esse apelido mal ajambrado de antifascista, para não dizer, porque não pode dizer, olha aqui, estamos fazendo uma lista, sei lá para quê, para perseguir, para demitir, para difamar, para, como se diz agora, cancelar, sei lá para que diabos. Agora, é uma coisa absolutamente inadmissível, sob o patrocínio do Ministério da Justiça. Você faz uma lista de 579 pessoas eleitas para serem sei lá o quê, a partir de manifestações dessas pessoas em documentos, em redes sociais e tal. Muito bem. Agora, bom, mais ridículo ainda, pior é o ministro da Justiça dizer que não sabia de nada, né? Porque não sabe o que acontece debaixo do nariz dele, no Ministério da Justiça. Muito bem. Como ninguém caiu nessa, nem o Congresso, nem o Supremo, como você disse, está lá o ministro da Justiça, André Mendonça, obrigado a, em 48 horas, agora menos, né, porque foi ontem essa decisão da ministra Carmen Lúcia, se explicar para o Supremo Tribunal Federal que diabos de lista é mesmo essa. E na sexta-feira, se eu não me engano, é isso, né, Barão? É sexta? Uhum. Acho que é isso. Isso. Que o ministro vai ter que se explicar numa reunião aí virtual com o Congresso. Naturalmente ele vai falar de novo o que já disse, não sei, não tem muito o que acrescentar. Não pode dizer, olha, não, a gente está fazendo isso mesmo, era uma lista aqui de gente que critica o governo, e criticar o governo, na nossa opinião, não é algo admissível. Aí a gente precisa perseguir porque temos inimigos internos. Obviamente não pode dizer isso. Então, vai fazer uma enrolação, dizer que já tomamos providências, demitimos esse e aquele, só que os autores dos dossiês foram todos nomeados por ele. Então, olha, é uma situação, por isso que eu chamo de Tabajara. Gente, é uma situação em que fica todo mundo mal e a tentativa de fazer a tal da lista fica frustrada, né? Porque agora não dá mais para fazer. Pois isso. Ô, Dora, não é convincente essa fala do ministro de que ele não sabia de nada, até por causa do tom do presidente Jair Bolsonaro naquela reunião do dia 22 de abril, em que ele cobrou, né, do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, informações. Então, parece ser uma resposta àquela demanda do presidente da República, não? E aí pergunto para você também sobre os efeitos desse dossiê, né, se ele seria passado para frente, enfim, a gente não sabe direito o que seria feito com isso, né? Polícia política, isso é preocupante nesse momento, não? Claro, completamente preocupante, mais do que isso, inadmissível. Isso é, sim, um ato de polícia política, né? E eu acho que essa conexão que você fez aí com a fala do presidente na tal da reunião, já famosa, é muito pertinente, porque é isso mesmo, ali ele fala claramente ele fala primeiro que ele tem um sistema particular de investigação, de inteligência e tal, vou chamar de espionagem mesmo, né? E que funcionaria muito melhor, na opinião dele, do que a Polícia Federal e tal. Então, isso tudo, quer dizer, você junta essas falas, você junta o histórico, você junta o comportamento,
tudo torna a fala, o desmentido, a tentativa do ministro da Justiça de se sair dessa completamente inútil e não exitosa. Por isso que eu chamo de tentativa fracassada. E que a nossa sorte é que essas coisas são descobertas, são mal feitas, enfim, isso existe, tem que ser combatido, é isso mesmo, que o Supremo, fala-se muito que o Supremo se arvora a prerrogativa de governar, não. Primeiro que nesse caso, a ministra Carmen Lúcia respondeu, foi provocada pelo partido Rede de Sustentabilidade, não é? E segundo, o Supremo não existe para governar, mas ele existe sim para conter as exorbitâncias do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. É para isso que existe o Supremo, para balizar essas atitudes dos outros poderes. Vai dar essa coisa? Em nada. Vão desistir? Provavelmente não. Mas vai ficar muito mais difícil. Como você disse, é muito complicado, não dá para saber para que queria uma lista. Para boa coisa não é, para mandar presentinho e chamar de bonitinho é que não é, né? Pois é, mas eu fico perguntando, Dora, o que fariam com essa lista, né? Ah, tal pessoa é antifascista, fulano é antifascista, né? Ótimo, que bom. E aí, né? Vai fazer o quê com isso? Por isso que eu digo, né? Essa pessoa é antifascista, eu tô contra ela, quer dizer que eu sou pró-fascista. Primeira coisa, eu acho super esquisito. Eu acho que o que fariam tem uma outra coisa rolando aí, que é uma proibição de funcionários não poderem criticar o governo, né? Aí a gente já sabe mesmo qual é o objetivo, é fazer um constrangimento funcional. Mas com essa outra lista, eu acho que é para fazer essa coisa de internet, né? O tal do cancelamento, os caras estão precisando de munição, né? Então, eu acho que seria... De achar inimigo, né? E que seria para isso, quer dizer, então, é uma coisa tão... Ela vai do idiota ao perigoso, né? Extremamente perigoso, até porque... Claro. Dora, eu imagino que, assim, na sua carreira de cobertura política, você já tenha se deparado com alguma situação em que um político X investiga a vida do político Y, vai atrás de coisas erradas que foram feitas por esse político Y, para em um momento interessante para o político X, essa informação vir à tona normalmente pela imprensa e aí acaba com a moral desse político Y, que provavelmente disputaria algo com o político X. Então, o dossiê não é exatamente uma novidade, eu imagino, em Brasília, mas sendo produzido pela máquina pública e contra pessoas que não fizeram nada de errado, a grande diferença acho que é essa, né, Dora? Olha, eu acho assim, primeiro, ainda que tenham feito, a gente não sabe, né? Porque é verdade. Não é disso que se trata, né? De que fizeram errado, não é um julgamento. É exatamente isso, feito pela máquina pública, guerra de dossiê, você tem toda a razão. É algo que na política eu acho absolutamente condenável e acho condenável até... Teve uma época, isso já acabou, mas teve uma época que era uma grande coisa na imprensa, assim, o reportariado pegava ali na esquina um dossiê, saía publicando, eu achava isso aí péssimo, mas isso deu uma arrefecida, não se faz mais isso com tanta falta de cerimônia, né? Mas isso era muito comum. Agora, pode até ter havido produção de dossiês na máquina pública, certamente houve. Na ditadura, com toda certeza, né? E a gente sempre ouviu falar de uma suspeita aqui e ali, de um governo ou outro, mas desta maneira, e aí por isso que eu insisto, é Tabajara, e essa é a nossa sorte, porque dá errado, porque fazem as coisas de uma maneira toda, não sei nem te dizer. Isso eu nunca tinha visto, né? Agora, desse jeito, assim, não vai dar certo. Como, aliás, várias outras coisas não deram certo, porque, enfim, você tem a contraposição da sociedade, das instituições, enfim, olha, eu sei que eu não vou perder
essa audiência do ministro, né, gente? Para gente gente comentar no nosso horário, mas acho que não vai ter. Sim. Com certeza. Deixa eu só mandar um abraço para o Rubens Valente, que foi o repórter quem descobriu, né, esse dossiê, quem foi que investigou a secretaria dentro do Ministério da Justiça, fez um belíssimo trabalho. Do portal UOL, né? Exatamente. Do portal UOL. A gente está nesse momento, Dora, com o ministro Paulo Guedes, né, numa conferência virtual, aí, conversando com membros do Congresso Nacional, defendendo a aprovação da reforma tributária. Você quer subir só um pouquinho o som, Carla? Vamos ver. Aí vem essa observação da reforma faseada ou a reforma inteira. Tá aí, tá o ministro explicando, né, detalhes da reforma tributária. E evidente, Dora, que a gente sempre ouviu falar na reforma tributária, a necessidade da aprovação da reforma tributária, e é um fato, né? O Brasil hoje é o país dos impostos, é muito difícil você ter uma empresa, abrir uma empresa, manter a empresa, uma burocracia que muda muito, mesmo os contadores mais tradicionais têm dificuldades muitas vezes em entender essa burocracia toda. Mas muito se fala agora na criação, recriação de imposto, CPMF é sempre um fantasma. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou que não passa, e a gente está passando por uma situação complicada, coronavírus, cofres vazios. O que dá para imaginar que vai acontecer, Dora, no meio dessa situação complicada, hein? Bom, primeiro, a explicação é fundamental, essencial, que o ministro vai ao Congresso, tudo isso está tudo certo. Agora, acho que você tocou no ponto principal. Tereteté daqui, tereteté dali, o que vai valer, o que vai tomar conta da discussão e talvez até distorça essa condução desse processo é a questão da CPMF, que agora vem com outro nome, acho que é CBS, sei lá, uma coisa assim. E que é isso que mobiliza o Congresso, é sobre isso que está falando principalmente o presidente da Câmara, é a respeito disso que ele diz que não passa, e é para contornar isso e criar alguma forma nova de arrecadação, provavelmente apresentando como justificativa a ampliação de uma plataforma, de um instrumento aí de assistência social, como o Renda Brasil, é isso que vai estar no centro. E isso, gente, não passa nem pensamento disso no Congresso. Quero lembrar que em 2007, ela caiu, a CPMF caiu no auge do governo Lula, quando o Lula mandava, desmandava, era mega popular, teve uma derrota acachapante no Congresso, porque não conseguiu renovar a CPMF. Ora, imagine, naquela situação, né, tinha acabado de ser reeleito, estava assumindo o segundo mandato, toma uma derrota dessa, e se tratava de Lula, né, que era o todo poderoso. Imagine se o governo agora consegue passar um negócio desse. O chato é que eu acho que aí a tal da discussão da reforma tributária, um pouco em termos de Congresso e Executivo, Legislativo, Congresso e Executivo, ela fica travada, né? Porque ela vai ficar parada nesse nó aí da CPMF. De repente, o Congresso consegue fazer como fez com a Previdência, que é tocar as coisas independentemente dos desejos e interesses do governo federal. Muito bem, a Dora Kramer volta no final da semana, na sexta-feira, conversando com a gente, talvez com mais detalhes sobre a tal da procura, né, da lista lá. Vamos ver o que vai acontecer. Dora, lista negra, o nome disso é lista negra, não é não? Pode crer. Então, Dora, até mais. Então tá bom, meninos. Até, beijo. Beijo, Dora. Tchau, tchau.